Estamos de volta, pessoal. O canabidiol é uma substância extraída da planta cannabis que atua no sistema nervoso central e que apresenta potencial terapêutico para diversas doenças. E quem explica tudo isso para a gente sobre o uso desse remédio para o tratamento de dores crônicas é o neurocirurgião Dr. Carlos Scardovelli. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer recebê-lo. De que forma o canabidiol ele pode ser um aliado no tratamento de dores crônicas? Então, muitas pessoas que procuram o canabidiol já procuram por conta de dor crônica, né? Então, 80% das pessoas que procuram o uso do canabidiol procuram por conta de dor. É assim, a gente não tem muitos trabalhos ainda duplos cegos, randomizados, que mostram toda a eficácia, mas a gente já tem muitos trabalhos em andamentos que mostram uma certa eficácia no uso do canabidiol ou do THC. A gente tem que lembrar que tem duas substâncias principais na cannabis que têm um efeito terapêutico. O mais estudado é o canabidiol. Na década de 80, descobriu que o nosso cérebro tinha receptores canabinoides. Então, assim, poucos medicamentos a gente tem que realmente tem um efeito que se liga aos receptores próprios deles no cérebro. No caso, o canabidiol. Então, assim, o que a gente tem que essa substância realmente é uma revolução. É uma medicação que funciona para uma série de coisas. Então, se a gente pegar, para que a gente usa o canabidiol hoje? A gente usa para quem tem crises epiléticas, a gente usa para dor crônica, a gente usa para Alzheimer, a gente usa para Parkinson, a gente usa para espasticidade e parece para autismo. E parece que essas medicações, elas funcionam para uma série de coisas que ainda em pesquisa. Tudo que a gente tem hoje é observacional. Então, se observava que aqueles usuários recreativos tinham menos dor, tinham menos crise convulsiva. Então, assim, os trabalhos agora estão buscando realmente efetivar essas medicações. E o uso desses medicamentos, o canabidiol, ele já foi muito discutido no Brasil, ele já foi até uma problemática no Brasil, né? A liberação desses medicamentos. O Brasil, assim, na verdade, a gente tem esse preconceito com relação à maconha. Quando fala maconha, já tem um viés negativo, né? Por isso a gente usa cannabis. Então, o uso medicinal é fantástico. Não teria que ter tanta discussão como se tem, mas deveriam ter investimentos em trabalhos. Em países como os Estados Unidos, o Canadá, Israel, já é liberado isso, né? A gente está importando deles o canabidiol com uma baixa concentração de THC, que foi aprovado no Brasil. Então a gente tem em farmácia isso já, com doses abaixo de 0,2% de THC. Mas a gente precisa investir em pesquisa, a gente precisa discutir sobre o assunto, as pessoas vão saber. Uma coisa é usar recreativamente, né? Tá errado, são jovens que usam com cérebro propenso a ficar dependente, né? Outra coisa é você usar numa pessoa idosa, uma pessoa que tem uma dor crônica. 20% da população brasileira sofre de dor crônica. Talvez seja a principal queixa de procura de consultório médico. A dor, ela influencia na parte física, na parte social, na parte econômica, na qualidade de vida da pessoa. Imagine uma pessoa ter dor todos os dias da sua vida. Quando a gente fala do canabidiol, não é que é para as pessoas saírem usando o canabidiol que tem dor. É a terceira opção. A primeira opção, para tratar a dor crônica, a gente usa anticonvulsivantes, a gente usa antidepressivos. A segunda opção são os opioides. A gente teve um grave problema de abuso de opioides nos Estados Unidos. Então, assim, falar se faz mais mal eu usar opioide ou os derivados medicinais da cannabis, talvez muito menos os derivados da cannabis. A gente usa ela até para reduzir os pacientes que são dependentes de opioides. Então, quando você busca a dor crônica, a gente tem um tripé, que é dor, insônia, né? Então, assim, e alterações de humor. Então, esse tripé, o canabidiol, ele atua nos três.
Se você vai tratar uma pessoa, você tem que usar um antidepressivo para tratar o humor da pessoa, um opioide para tratar a dor. Então você tem que usar 3, 4 medicamentos. Você pode usar um só. Não estou aqui fazendo apologia ao uso do canabidiol. Como eu disse, é a terceira opção na dor. Mas são assuntos que precisam ser discutidos. A gente precisa falar sobre, a gente precisa estudar, ver o que é efetivo e não ficar com aquilo. Eu não vou usar maconha. Né? Preconceito. Esse preconceito, essa parte negativa, se a gente pegar, estudos mostram que 1500 a.C. usava-se o canabidiol, a cannabis, para fazer parto, para fazer cirurgias quando se tinha, né? Se usavam essas medicações lá atrás. Em 1920 decretou-se como sendo coisa do diabo, né? E proibiu-se o uso disso. Mas olha, não tem outro medicamento que tem receptores específicos no nosso cérebro. Então, assim, para a gente que é neurocirurgião, que trabalha nessa área, isso é maravilhoso, né? Você tem uma substância que atue ali. Nós produzimos canabinoides no nosso cérebro. Então, quando eu corro, quando eu dou risada, eu estou produzindo anandamina, 2-ara, dentro do meu próprio cérebro, que age nesses receptores. Então, eu estou produzindo canabinoides no meu cérebro. Então, a gente tem os fitocannabinoides, que aí é o canabidiol, o THC. A gente tem os endocannabinoides, que são os produzidos no meu cérebro. E a gente tem os canabinoides sintéticos, que eles estão produzindo hoje para falar, ó, isso não é derivado da cannabis. E a gente está discutindo também não o uso indiscriminado, e a gente está discutindo algo que a ciência já diz que é bom, que é relevante, né? Exatamente, porque é revolucionário. Então, assim, da mesma forma que nós tivemos a penicilina lá no século passado, hoje talvez o canabidiol e o THC venham a ser os medicamentos que vão trazer maior benefício para as pessoas nesse século, né? É lógico que nós temos aí os anticorpos, que são revolucionários também, mas é uma medicação que precisa ser muito discutida, porque ela traz um benefício muito grande, com pouco efeito colateral, mas é lógico que precisa de uma orientação médica. Tem que saber medicar, tem que saber acompanhar, porque pode causar dependência como outros medicamentos. Então a gente tem que estar muito atento em quem vai usar, por que vai usar, qual dose usar, a pessoa precisa conhecer. É essa pergunta, doutor, do Paulinho, que está na nossa live. Será que não vicia usar esse remédio? Então, a gente sempre toma muito cuidado, por exemplo, usar em pessoas abaixo de 25 anos. Quando o cérebro não está todo amadurecido, parece que há um aumento do risco de dependência. Mas a dependência do canabidiol é menor do que o álcool, do que o cigarro. Mas é lógico que a gente tem que se preocupar com isso. A grande preocupação é não usar em pessoas que você sabe que, na verdade, quer usar para recreação. Você entendeu? Porque uma pessoa que tem muita dor, você conhece, você sabe quem é. A gente toma muito cuidado, e acho que todos os profissionais, naquelas pessoas que ouvem falar e saem correndo no médico e falam assim, eu quero usar isso como se fosse a solução para tudo. Para a gente ter uma noção, no caso da dor crônica, ela reduz a percepção da dor em 30%, ela não vai reduzir totalmente a dor, né? Mas ela melhora a parte emocional, ela pode melhorar o sono da pessoa, porque o canabidiol interfere no sono. Então, a gente consegue um efeito de melhora da qualidade de vida dessa pessoa, né? Não vai resolver tudo, mas melhora. Então, assim, mais uma ferramenta no meu arsenal de uma coisa que acomete quase 20% da população. Doutor, pessoas que têm fibromialgia, o canabidiol seria indicado para essas pessoas? A gente tem relatos, né? A fibromialgia é um exemplo clássico de perda de qualidade de vida, que a insônia é prevalente, não só insônia, né? Aquela má qualidade de sono, a pessoa não descansa, né? A pessoa tem dores, tem sensação de cansaço o dia todo, síndrome de colo irritável, tem uma série, então é uma síndrome, né?
e que o canabidiol tem mostrado uma certa efetividade. Como eu disse, com todos os cuidados, ninguém está fazendo apologia. Nós estamos aqui discutindo um assunto que as pessoas têm que saber que isso existe, que pode ser benéfico, mas tomando todos os cuidados. A gente fala mais, doutor, daqui a pouquinho depois. Estamos de volta, doutor. Tenho perguntas aqui dos nossos telespectadores. Uma pessoa que já teve problema com drogas pode usar o canabidiol para dores? Então, é sempre um problema, né? Pessoas... é interessante que a gente vê assim... Parece que o canabidiol, os derivados da cannabis, eles predispõem os jovens, porque quem usa a droga começa muito novo, né? Eu já vi pessoas de 12 anos usando maconha, usando crack, às vezes até. Então parece que pessoas muito jovens, isso faz muito mal. Por quê? Tem muita sinapse. E parece que o canabidiol acaba aumentando as sinapses. Pessoas de idade, quando as sinapses estão baixas e a gente usa essa medicação, melhora, ativa as sinapses, produz mais sinapses. As pessoas melhoram, ficam mais ativas intelectualmente até. A Maria Clara de Presidente Prudente quer saber, doutor, o canabidiol pode ajudar pessoas com autismo? Sim, né? Tem muitos trabalhos mostrando que em determinados tipos de autismo pode-se usar o canabidiol. Então é uma discussão, é lógico que tem que procurar o especialista, existem os psiquiatras infantis que são especializados nisso e podem ajudar, mas pode sim. Inclusive a Edilaine, que está na nossa live, diz que ela trabalha com crianças autistas e as famílias têm utilizado. Exatamente. Essas crianças. Não são todos, mas alguns especificamente têm utilizado com bons resultados. O Josué de Penápolis, se já é comprovado que o medicamento melhora as doenças, por que é tão difícil ter acesso a ele? Hoje não é tão difícil mais, né? Tem farmácia já, a gente pode prescrever o receituário comum azul, né, que é aquela medicação de tarja preta, mas assim, você consegue comprar. O problema é o custo, né? Por que foi liberado isso, né? Porque grandes indústrias estão investindo nisso. Mas é uma medicação barata. Se você, né, pessoas que plantam em outros países, isso é muito barato. Mas no Brasil a gente tem esse problema, quer dizer, uma medicação pode custar até R$2.000, R$2.500. E se a produção tivesse regulamentada e fiscalizada, isso poderia custar 20, 30, 40 reais, 100, 200 até, para as pessoas pobres poderem usar. É uma pergunta que eu tenho aqui da Lídia de Assis, se é um medicamento caro. Exatamente. Está chegando caro. Não é uma medicação cara, que é produzida de uma planta que dá em qualquer lugar, quando plantada. Mas assim, o problema são as pessoas que usam de maneira errada. Então isso faz com que chegue muito caro. Nosso país é um país pobre, onde as pessoas pobres sentem muitas dores. E essas pessoas precisam ter acesso a isso. E não tem porque custa caro. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Sempre um prazer recebê-lo. Bora? Talvez hoje você esteja se lamentando ou remoendo situações que não deram certo, mas um dia você vai entender que algumas perdas foram as maiores vitórias que a vida poderia te dar. Recomece hoje com mais maturidade e experiência. Você tem o poder de ressignificar as situações dentro de você. Leve tudo como aprendizado.